Pai do Senhor, os amados irmãos, mais um culto de adoração ao Senhor, quinta-feira. Vou dar início com uma oração inicial. Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos, Senhor, teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, iluminar as nossas vidas, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, cuidar de nós, Senhor, a cada dia, Senhor. Repreender, Senhor, todas as tentativas, todas as ações de Satanás, Senhor. Consagramos, Senhor, a nossa vida a Ti, Senhor. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelas nossas falhas, Senhor. Por tudo aquilo, Senhor, que cometemos, Senhor, não Te agrada, Pai. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, aqueles que se encontram necessitados, Pai amado, aqueles que têm dificuldade financeira, aqueles que necessitam, Senhor, de bênção na família, Senhor, aqueles que necessitam, Pai amado, de recuperação, Senhor, física, Pai amado, que estão com problemas de saúde, Senhor, pedimos, Senhor, que Tu possa interceder, Senhor, que possa agir, Senhor, em prol de todas essas pessoas, Pai. Muito obrigado, Senhor. Restaura, Senhor, os nossos corações, restaura as nossas famílias, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, queria trazer hoje uma palavra, a respeito de... ela se encontra no livro de Juízes, a partir do capítulo 11. Ela vai falar de um personagem chamado Jefté. Então, vou ler o capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. Então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo filhos desta mulher já grandes, repeliram Jefté e disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então, irmãos, eu queria falar desse personagem, que, como sabemos ali pelo texto bíblico, ele já começou, a vida já uma posição bem difícil, excluído pela família, filho de uma prostituta. Então, se fosse olhar, se fosse fazer um diagnóstico da vida dele, poderíamos imaginar que, como diz no nosso vocabulário meio vulgar, que não daria para boa coisa, Mas graças a Deus, Deus tinha um plano de ação na vida dele, assim como tem com todos nós, e é nisso que nós depositamos a nossa confiança. Então, com base nisso, eu estabeleci 5 pontos para poder tratar de uma maneira rápida neste culto de adoração, de forma que essa palavra venha agir em nossas vidas, nos dando ânimo, nos fortalecendo, para que nós possamos superar as dificuldades. Então, primeiro ponto a falar seria a origem de Jefté, Como já foi dito aqui, uma origem não favorável, uma origem que aponta para as dificuldades que uma pessoa pode ter na vida. É lógico que Deus é conosco, Ele nos ajuda a superar, mas cada um sabe das suas dificuldades, cada um sabe da sua origem, mas apesar disso, nós temos que entender, e nós não podemos de forma alguma entregar os pontos. Nós precisamos entender e aplicar nas nossas vidas que para Deus a origem ela não significa nada. Não importa de onde você veio, as dificuldades que você enfrentou, Deus pode fazer tudo novo, pode restaurar tudo novo em sua vida. Então, não se preocupe com a sua origem. E o segundo ponto que eu queria tratar seria a rejeição, que está em Juízes, capítulo 11, versículo 2. Eu não vou ler novamente, mas é o trecho que fala onde os próprios irmãos, os próprios familiares, ou alguns podem chamar de meio-irmãos, eles foram lá e afastaram Jefté da família. Sem dúvida, o sentimento de rejeição, o sentimento de afastamento, ele causa dores na alma. Com certeza, Jefté deve ter se sentido uma pessoa excluída, E nos dias de hoje, quem sabe, poderia sofrer até bullying, que é uma palavra hoje muito utilizada, mas o mais interessante é se sentir excluído ou se sentir incapaz, não iria trazer solução para a vida de Jefté. Então ele foi tocando a vida dele, ele continuou a viver. E aí eu queria tratar do terceiro ponto, que é oportunidade. Então, o que acontece? Em Juízes capítulo 11, versículo 6, os seus irmãos, eles trazem uma oportunidade, mas que muitos viriam como se fosse uma pegadinha, porque chama Jefté, e diz o seguinte, e disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça
para que combatamos contra as tribos de Amon, contra os filhos de Amon. Então, o que acontece? Os irmãos dele, que não tinham um relacionamento com ele, que os expulsou, né, da sua família ali, né, da proximidade, né, que não queriam estar próximo, vieram com uma proposta para que ele viesse a combater junto com ele os filhos de Amon. Agora imagine você, né, você já sabendo da sua origem, uma origem difícil, né, tendo, né, como origem ser filho de uma prostituta, né, sendo, né, em seguida, né, expulso pelos familiares, excluídos pelos familiares, e aí agora alguém te chama para combater numa guerra que muitas das vezes não te interessa. Para muitos isso aí não iria nem um pouco agradar, para muitos isso aí seria mais um grau de dificuldade, né, tipo assim, seria diretamente repelido, né, logo de primeira, mas Jefté olhou ali uma oportunidade, né, que oportunidade não é simplesmente aquilo que nós achamos que é oportunidade, né? Oportunidade muitas das vezes é aquela coisa ali embaraçosa mesmo, né, que você olha assim, pensa que vai ser difícil, talvez que você não consiga, né? Mas que você ali em determinado momento, se você vê alguma vantagem, você tem que orar e pedir a condução de Deus, né? Pedir a direção de Deus, para que Ele possa, né, concordar ou não entre você entrar naquela oportunidade. E aí entra Juízes capítulo 11, versículo 9. Diz o seguinte: então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der, né, ou moder diante de mim, então vos serei por cabeça? Né, ele faz essa pergunta. Então, a sabedoria dele fez com que ele identificasse, porque ali de fato ele viu identificou uma oportunidade, que é o fato de, se ele vencer, ele teria uma posição privilegiada, mas principalmente foi destacar que a vitória só poderia se confirmar através de Deus, né? Porque ele sabia que se ele se sagrasse vencedor, não seria pelas forças dele, mas seria porque Deus assim o faria, né, a suportar aquelas adversidades. Então a gente vai para o quinto ponto, né, já perto de fechar, que é Juízes capítulo 11, versículo 33, que diz o seguinte: e os feriu com grande mortandade. 33 não, versículo 32. E assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Então, o que acontece? Jefté combateu os filhos de Amon e o Senhor os deu na sua mão. Então chegou o ápice, né? Ele tinha uma origem difícil, né? Ele era rejeitado, apareceu uma oportunidade, ele sabiamente identificou que a oportunidade poderia, né, se transformar em algo bom se Deus estivesse com ele, e fechou como? Iniciando o combate, né? Ele combateu e o Senhor deu em suas mãos. Ou seja, ele deu o primeiro passo, né? Ele já tinha ali, ele sabia que só venceria se Deus fosse com ele, né? É semelhante àquela passagem, né, onde Moisés ele para, né, diante do Mar Vermelho, e o Senhor fala para ele marchar. Então tem coisas que você tem que fazer. E ali o povo de Israel marchou e o mar se abriu. Aqui Jefté combateu e o Senhor confirmou a vitória dele. Então, irmãos, essa é uma palavra simples e breve, né? Que nós possamos tomar, né, essa vida de Jefté como referência, né? Porque não importa a sua origem, não importa as dificuldades que você tem passado, não importa as rejeições que você tem sofrido ou já sofreu, mas importa agora é que, se aparecer uma oportunidade, você tem que agarrar essa oportunidade com toda a força, né? Entregar, né, essa oportunidade ao Senhor, sabiamente consultar o Senhor, agarrar essa oportunidade, né, e combater para que você alcance os seus objetivos, né? E o Senhor confirmará a vitória em sua vida. Então, irmãos, essa palavra, em primeiro lugar, me fortalece, porque eu gosto de combater, né? Eu creio que o Senhor tem algo bom para a minha vida, eu creio que o Senhor tem algo bom
para a minha família e que Ele me fortalece em todas as minhas ações. Então, que o Senhor Ele realmente venha me animar a combater, porque combater é mostrar que você está vivo, combater é mostrar que você pode conquistar coisas. Então, fique com essa palavra, que essa palavra também venha a atingir o seu coração. Então, agradeço a Deus em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada.